sentido? Não, mas depois de certa idade acontece que as polaridades mudam. Este é um processo muito sutil. Todo homem tem uma mulher no inconsciente, e toda mulher tem um homem no inconsciente. Conscientemente, você é uma mulher, de modo que você usa suas faculdades femininas, e quanto mais as usa, mais elas se esgotam. Mas o inconsciente que não é usado continua muito jovem e novo. Quando a parte feminina foi muito usada, aos poucos se torna mais fraca, e então chega um momento em que ela se acha tão frágil que a parte masculina inconsciente se torna mais forte do que ela. No princípio, a feminina era a parte mais forte, por isso você era uma mulher. Por exemplo, você era 70% mulher, 30% homem. Os 30% eram reprimidos, estavam sujeitos ao inconsciente pelos 70% mulher. O uso contínuo da mulher torna essa parte consciente cada vez mais fraca. Chega um momento em que ela fica abaixo de 30%. Então, de repente, a roda gira e a parte mais forte assume o comando. Torna-se muito forte e você se surpreende porque nunca teve conhecimento dela. E o mesmo acontece aos homens. Eles se tornam femininos à medida que envelhecem. Na mulher, por volta dos 49 anos, na idade de menopausa, esse equilíbrio começa a mudar. Uma vez que a menstruação se interrompe, o equilíbrio começa a mudar. Cedo ou tarde, a pessoa descobre um novo ser vindo à luz. Um estranho. A pessoa está perplexa, confusa, porque não sabe conviver com esse estranho. Ele sempre esteve lá, mas sempre esteve no porão. Nunca fez parte dos seus afazeres domésticos, nunca subiu a escada. Agora, de repente, ele sai do porão. Não só isso, ele se senta na sala de visita e tenta tomar conta de tudo. E ele é poderoso. Assim, só resta aceitar isso e observar. Não lute contra isso, não tente reprimir isso. Você não pode fazer isso agora. Apenas se torne cada vez mais consciente e essa consciência trará uma atitude totalmente nova. Você saberá que não é nem homem nem mulher. Ser mulher era apenas um papel. Agora isso é substituído por outro papel. A parte rejeitada veio à luz. A parte conquistada agora se tornou o conquistador. Mas você não é nenhuma das duas. Eis porque esse jogo é possível. Se você fosse realmente uma mulher, as energias masculinas não poderiam tomar posse de você. Você não era nem mulher nem homem. Um dia, a parte feminina era mais poderosa, desempenhava o seu papel. Agora a outra parte está tentando desempenhar o seu papel. Todas as mulheres de idade ficam mais masculinas. Eis porque as sogras são tão perigosas. É uma coisa natural que acontece. Nada pode ser feito quanto a isso. Você só tem de ficar atento. Tem de observar, ficar à margem e ver todo o jogo. Então, uma terceira entidade, que não é nem uma coisa nem outra, torna-se clara. Você é apenas um ser que testemunha, uma alma que testemunha. A masculinidade está no corpo, a feminilidade está no corpo. A mente segue as sombras, os reflexos. Bem no seu íntimo, no âmago do seu ser, você não é nenhum dos dois, nem homem, nem mulher. Agora esse fato precisa ser entendido. Uma vez que ele é entendido, você pode rir de tudo. E quando isso acontece, todo o poder da raiva, da insensibilidade, desaparece. Você não se torna uma mulher novamente, mas tampouco é um homem. Você fica totalmente diferente. É assim que as pessoas realmente são. Isso é o que as religiões chamam de transcendência, de transcendente, e o homem é o único animal capaz de transcender a si mesmo. Essa é a sua beleza. Ele pode transcender o homem, a mulher, este papel, aquele papel, o bom, o mal, o moral, o imoral. Ele pode transcender tudo e chegar a um ponto em que ele é apenas pura consciência, apenas uma sentinela na colina.
Portanto, não se preocupe com isso. Só observe. Só seja feliz. Menopausa. Isso não é só coisa de menina. Um homem de 48 anos diz que tem um bloqueio sexual que ele sente como uma indisposição para dizer o que realmente quer quando está com uma mulher. Ele também notou que sua sexualidade parece estar em declínio. Chegou a hora, hein? Por volta dos 49 anos, dá-se também uma menopausa para os homens, não só para as mulheres. A menopausa masculina é muito sutil, mas existe. Agora até a pesquisa científica afirma isso. Esse foi um fato conhecido pelo Tantra durante séculos, porque, basicamente, a química do homem e a química da mulher não podem ser tão diferentes. Eles são diferentes, mas não podem ser tão diferentes. Quando a mulher se torna sexualmente madura, por volta dos 12, 13, 14 anos, o homem se torna maduro mais ou menos na mesma época. Então será muito injusto que a mulher tenha uma menopausa em torno dos 49 anos e que o homem não tenha nenhuma menopausa. Isso simplesmente provará que Deus também é um pouco chauvinista. Isso é injusto e não é possível. Há uma diferença com os homens. Eis porque ela nunca foi detectada até agora. Mas nestes últimos anos, muitas pesquisas foram feitas e passou-se a acreditar numa menopausa masculina. E assim como a mulher tem regras a cada 28 dias, o homem também tem esses períodos. Durante 3 ou 4 dias, a mulher entra num estado de depressão, num estado negativo. E o homem também. Mas pelo fato de o sangue da mulher ser visível, não há nenhuma necessidade de refletir isso. E a mulher sabe que seu período chegou, que a depressão e a negatividade afloram e ela se torna muito sombria e triste por dentro. A liberação do homem não é tão evidente, mas certa energia é liberada a cada mês. Por 3 ou 4 dias, o homem também se torna vítima da depressão, da negatividade. Se você mantiver um registro durante alguns meses, você poderá ver que exatamente a cada 28 dias, você se torna negativo por 3 ou 4 dias, inesperadamente, sem nenhuma razão. Basta manter um pequeno diário e isso se torna claro a você. E acontece que em torno dos 49 anos, a menopausa se aproxima. Isso não é nada que cause transtorno, é natural. As energias sexuais declinam, mas com isso podem aumentar as energias espirituais. Se se dá o passo certo, então as energias da sexualidade que declinam podem significar o aumento das energias espirituais, porque é a mesma energia que toma um ritmo ascendente. E quando o interesse sexual diminui, há uma possibilidade maior de intensificar suas energias. Assim, não encare isso de modo negativo. Isso pode vir a ser uma grande bênção. Aceite o fato. E não há nenhuma necessidade de se preocupar com isso. Aceite apenas. Deixe que seja assim e não pense em termos de bloqueios. Isso será um erro. Se um jovem de 20 ou de 25 anos sente um declínio na energia sexual, então existe um bloqueio. Algo tem de ser feito. Se um homem depois dos 49 anos não sente um declínio sexual, então algo está errado. Algo tem de ser feito. Isso significa que ele não está ascendendo, está preso. E no Ocidente, isso se tornou um problema, porque lá o sexo parece ser a única forma de vida. Assim, no momento em que a energia sexual começa a declinar, o homem quase sente que está morrendo. No Oriente, nos sentimos muito felizes quando a energia sexual declina, imensamente felizes, porque a pessoa não vive mais esse tumulto, esse pesadelo. Não há nada a lamentar, não há nenhum bloqueio nisso. Em 1 ano, as coisas vão se assentar e você chegará a um plano superior. Você poderá ver a vida sob uma luz diferente e com uma cor diferente. Os homens não se parecerão muito com homens e as mulheres não se parecerão muito com mulheres. Haverá mais seres humanos no mundo, além de homens e mulheres, e esse é um mundo totalmente diferente de seres humanos.
Na realidade, olhar para uma mulher como mulher, para um homem como um homem, não é correto, mas o sexo cria essa divisão. Quando o sexo não é mais uma força de divisão, você vê seres humanos apenas. O velho sujo. É por causa de uma longa tradição de repressão na sociedade que o velho sujo existe. É por causa dos seus santos, dos seus padres, dos seus puritanos, que ele existe. Se deixarmos que as pessoas vivam sua vida sexual com alegria, quando estiverem se aproximando dos 42 anos, lembre-se, estou dizendo 42, não 84. Só quando elas estiverem se aproximando dos 42, o sexo começará a perder seu apelo. Da mesma maneira que o sexo aflora e se torna muito poderoso aos 14, quando a pessoa tem 42 anos, ele começa a desaparecer. É um curso natural. E quando o sexo desaparece, o velho tem um amor, uma compaixão de um tipo totalmente diferente. Não há luxúria no seu amor, nem desejo. Ele não quer conseguir nada com isso. Seu amor tem pureza, inocência. Ele é alegria. O sexo lhe dá prazer. E o sexo só lhe dá prazer quando você o procura. Então o prazer é o resultado final. Se o sexo se torna irrelevante, não reprimido, mas porque você teve dele uma experiência tão profunda que ele não tem mais nenhum valor, você o conheceu, e o conhecimento sempre traz liberdade. Você o conheceu totalmente, e por isso o mistério acabou. Não há nada mais a explorar. Nesse conhecimento, toda a energia sexual, é transmudada em amor, em compaixão. A pessoa esbanja a alegria. Então o velho é o homem mais belo do mundo, o mais limpo. Em nenhum idioma existe a expressão velho limpo. Eu nunca ouvi. Mas essa expressão velho sujo existe em quase todos os idiomas. A razão é que o corpo fica velho, se cansa, quer se livrar da sexualidade, mas a mente, por causa dos desejos reprimidos, ainda tem desejos. Quando o corpo não é capaz e a mente sempre o assombra por algo que o corpo é incapaz de fazer, o velho de fato está em apuros. Seus olhos brilham com o sexo, com a luxúria, mas seu corpo está morto e apático, e sua mente continua a espicaçá-lo. Ele começa a ter um olhar sujo, uma expressão suja. Ele começa a ter algo feio nele. Isso me faz lembrar a história do homem que ouviu por acaso a sua mulher com a irmã dela discutindo sobre suas frequentes viagens de negócios para outras cidades. A irmã sugeria que a irmã deveria se preocupar com o fato de seu marido andar acompanhado nesses hotéis elegantes, nas convenções, com tantas mulheres atraentes, livres e bem-sucedidas. Eu me aborrecer? Disse a mulher. Por quê? Ele nunca me enganaria. Ele é muito fiel, muito decente, muito velho. Cedo ou tarde, o corpo envelhece. Ele é obrigado a isso. Mas se você não viveu os seus desejos, eles clamarão ao seu redor. Eles estão fadados a criar algo feio em você. Ou o velho se torna o homem mais bonito do mundo porque atinge uma inocência que é a mesma da de uma criança, ou chega a uma inocência ainda mais profunda do que a da criança. Ele se torna um sábio. Mas se os desejos ainda estão nele, se precipitando como corrente subterrânea, então ele se vê presa de um tumulto. Um homem muito velho foi preso enquanto tentava molestar sexualmente uma jovem. Ao ver esse velho de 84 anos no tribunal, o juiz mudou a acusação de estupro para assalto com arma de fogo. Se você estiver ficando velho, lembre-se de que a velhice é o ponto máximo da vida. Lembre-se de que a velhice pode ser a experiência mais bela, porque a criança tem esperanças quanto ao futuro. Ela vive no futuro, deseja muito fazer isto, fazer aquilo. Toda criança pensa que vai ser alguém especial. Alexandre o Grande, Joseph Stalin, Mao Zedong. Ela vive nos desejos e no futuro. O jovem é por demais presa dos instintos, todos os instintos que irrompem nele. O sexo está ali,
A pesquisa moderna diz que todo homem pensa pelo menos uma vez em sexo a cada 3 minutos. As mulheres são um pouco melhores, pensam em sexo a cada 6 minutos. É uma grande diferença, quase o dobro. Isso pode ser a causa de muitas rupturas entre maridos e mulheres. Quando a cada 3 minutos o sexo de alguma maneira reluz na mente, o jovem é possuído de forças naturais tão grandes que não pode ser livre. A ambição está ali e o tempo está correndo rapidamente. Ele tem de fazer algo. Todas essas esperanças e desejos e fantasias de infância têm de ser satisfeitos. Ele está com pressa. O velho sabe que esses desejos infantis eram realmente infantis. O velho sabe que todos esses dias de juventude e tumulto se foram. O velho está no mesmo estado em que se achava quando a tempestade se foi e o silêncio prevaleceu. Esse silêncio pode ser de grande beleza, profundidade, riqueza. Se o velho é realmente maduro, o que muito raramente acontece, então ele será belo. Mas as pessoas só crescem em idade. Elas não amadurecem. Daí o problema. Cresça, torne-se mais maduro, mais alerta e consciente. E a velhice é a última oportunidade que lhe é dada. Antes de a morte vir, prepare-se. E como alguém se prepara para a morte? Dedicando-se mais à meditação. Se alguns desejos ocultos ainda estão ali e o corpo está envelhecendo sem ser capaz de satisfazer esses desejos, não se preocupe. Medite acerca desses desejos. Observe, esteja atento. Pelo simples fato de estar atento, alerta e vigilante, esses desejos e a energia neles contida podem ser transmudados. Porém, antes que a morte chegue, livre-se de todos os desejos. Quando eu digo para se livrar de todos os desejos, simplesmente quero dizer estar livre de todos os objetos do desejo. Então há um desejo puro. Este é divino, é Deus. Então há pura criatividade sem objeto, sem destinatário, sem direção, sem um alvo. Apenas energia pura, um reservatório de energia que vai para lugar nenhum. Eis o que é o estado do Buda. Amargura. Sentimos amargura porque não somos o que deveríamos ser. Todo mundo está se sentindo amargo porque todos sentem que isso não é o que a vida deveria ser. Se isso for tudo, então é nada. Deve haver algo mais e, a menos que encontre esse algo mais, a pessoa não pode deixar de lado a amargura. Dessa amargura advém a raiva, o ciúme, a violência, o ódio, todos os tipos de negatividade. A pessoa está reclamando continuamente, mas a queixa real está em algum lugar lá no fundo. Trata-se de um lamento contra a existência. O que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Nada está acontecendo. Por que sou forçado a estar vivo se nada está acontecendo? O tempo continua passando e a vida permanece sem nenhuma bênção. Isso cria amargura. Não é acidental que as pessoas velhas fiquem muito amargas. É muito difícil viver com idosos, mesmo que eles sejam os seus pais. É muito difícil pelo simples fato de que toda a vida deles se foi e eles estão se sentindo amargurados. Arranjam qualquer desculpa para transmitir sua negatividade, começam a se inquietar por qualquer coisa. Não podem aceitar que as crianças sejam felizes, que dancem, cantem, soltem gritos de alegria. Eles não toleram isso. Isso é um aborrecimento para eles, porque sua vida já passou. E, de fato, quando eles estão dizendo, não nos amole, estão simplesmente dizendo, como ousa ser tão alegre? Eles estão contra os jovens e, independentemente do que estes estejam fazendo, os velhos sempre acham que eles estão errados. Na realidade, eles estão se sentindo amargos simplesmente por causa da vida e prosseguem achando desculpas. É muito raro achar uma pessoa idosa que não seja amargurada. Isso significa que ela realmente teve uma vida boa, que realmente amadureceu. Então os velhos têm muita beleza, o que nenhum jovem pode ter.
têm certa maturidade, experiência. Eles amadureceram, viram tanto e viveram tanto que são muito gratos a Deus. Mas é muito difícil achar esse tipo de idoso, porque isso significa que o homem é um Buda, um Cristo. Só uma pessoa que despertou pode ser doce na velhice, porque a morte está chegando, a vida se foi. Não há motivo para ser feliz? A pessoa simplesmente está com raiva. Você já ouviu falar sobre jovens em fúria, mas na verdade nenhum jovem pode ter a raiva dos velhos. Ninguém fala de velhos em fúria, mas segundo a minha experiência, observei jovens, observei velhos. Ninguém pode ter tanta revolta quanto o velho. A amargura é um estado de ignorância. Você tem de ir além dela, tem de assimilar a consciência que se torna uma ponte para levá-lo além. E esse mesmo processo é uma revolução. No momento em que você realmente ultrapassou toda a queixa, todo não, um grande sim aflora. Apenas sim, sim, sim. Há uma grande fragrância. A mesma energia que era de amargura torna-se fragrância. Transições. Do não para o sim. A consciência traz liberdade. Liberdade não quer dizer apenas a liberdade para agir corretamente. Se esse fosse o sentido de liberdade, que tipo de liberdade seria? Se você só for livre para agir certo, então você não é livre. A liberdade implica ambas as alternativas, agir corretamente e agir errado. A liberdade implica o direito de dizer sim ou dizer não. E isso é algo sutil para ser entendido. Dizer não transmite maior impressão de liberdade do que dizer sim. E eu não estou filosofando. Este é um fato simples que você pode observar em você mesmo. Sempre que diz não, você se sente mais livre. Sempre que diz sim, você não se sente livre, porque o sim significa que você obedeceu. O sim significa que você renunciou. Onde está a liberdade? Não significa que você é teimoso, que se mantém à parte. Não significa que você se firmou. Significa que você está pronto para lutar. O não o define mais claramente do que o sim. Este é vago, é como uma nuvem. O não é bem concreto e substancial, como uma pedra. Eis porque os psicólogos dizem que entre 7 e 14 anos de idade, toda criança começa a aprender a dizer não cada vez mais. Ao dizer não, ela está saindo do útero psicológico da mãe. Até mesmo quando não há necessidade de dizer não, ela diz não. Até mesmo quando dizer sim a beneficia, ela dirá não. Há muita coisa em jogo. Ela tem de aprender a dizer não cada vez mais. Quando tem 14 anos e está sexualmente madura, ela diz o não máximo para a mãe. Apaixona-se por uma mulher. Esse é o derradeiro não para a mãe. A criança está voltando as costas para a mãe. Ela diz: tudo acabou entre nós. Escolhi uma mulher. Tornei-me uma pessoa, independente por direito. Quero viver a minha vida. Quero agir por mim mesmo. E se os pais insistirem, corte o cabelo curto. A criança vai deixá-lo crescer. Se os pais insistirem, deixe o cabelo crescer, ela vai cortá-lo. Basta observar. Quando os hippies se tornam pais, então eles veem. Os filhos deles têm os cabelos curtos porque têm de aprender a dizer não. Se os pais insistirem, o asseio está próximo da santidade. Os filhos começarão a viver em todo tipo de sujeira. Estarão sujos, não tomarão banho, não se limparão, não usarão sabão. E vão achar motivos para demonstrar que o sabão é perigoso à pele, que não é natural, que nenhum animal usa sabão. Eles podem achar tantas razões quanto possível, mas no fundo, todas elas são apenas desculpas. A verdade é que eles querem dizer não. E é claro que, quando você quer dizer não, você tem de achar razões para isso. Portanto, o não lhe dá certo sentido de liberdade.
E não só isso, também lhe dá certo sentido de inteligência. Dizer sim não requer nenhuma inteligência. Quando você diz sim, ninguém lhe pergunta por quê. Quando você já disse sim, quem se importa em lhe perguntar por quê? Não há nenhuma necessidade de qualquer raciocínio ou discussão. Você já disse sim. Quando você diz não, a consequência é que pergunte a si mesmo por quê. Ele aguça a sua inteligência, dá-lhe uma definição, um estilo, dá-lhe liberdade. Observe a psicologia do não. É muito difícil para os seres humanos estar em harmonia, e é assim por causa da consciência. Esta dá liberdade. A liberdade dá-lhe a capacidade para dizer não, e há mais possibilidades de dizer não do que de dizer sim. Sem o sim, não há nenhuma harmonia. O sim é a harmonia. Mas leva tempo crescer, amadurecer, chegar a essa maturidade em que você pode dizer sim e ainda continuar livre, em que você pode dizer sim e ainda continuar único, em que você pode dizer sim sem se tornar um escravo. A liberdade que nasce do não é uma liberdade muito infantil. Ela é boa para pessoas entre 7 e 14 anos. Mas se uma pessoa fica presa nessa liberdade e se toda a sua vida se resume em dizer não, então ela parou de crescer. O crescimento máximo é dizer sim com tanta alegria quanto uma criança ao dizer não. Essa é uma segunda infância. E o homem que pode dizer sim com grande liberdade e alegria, sem hesitação, sem amarras, sem condições, uma alegria pura e simples, um sim puro e simples, esse homem tornou-se um sábio. Ele vive novamente em harmonia. E essa harmonia é de uma dimensão totalmente diferente da harmonia das árvores, dos animais e dos pássaros. Eles vivem em harmonia porque não podem dizer não, e o sábio vive em harmonia porque ele não diz não. Entre os dois, os pássaros e os Budas, estão todos os seres humanos, não crescidos, imaturos, infantis, presos em algum lugar, ainda tentando dizer não, tentando ter alguma sensação de liberdade. Eu não estou dizendo para você não aprender a dizer não. Estou dizendo para você aprender a dizer não quando for a hora de dizer não, sem se prender a ele. Aos poucos, conscientize-se de que há uma liberdade superior que acompanha o sim, e mais harmonia. Integração e concentração. A integração já está no âmago do seu ser. No seu próprio centro você está integrado, caso contrário você não poderia existir. Como você pode existir sem um centro? O carro se move porque há um centro imóvel em que a roda se move. Ela se move sobre o eixo. Se o carro está se movendo, é porque o eixo está ali. Você pode conhecê-lo ou não. Você está vivo, está respirando, consciente. A vida está se movendo. Portanto, deve haver um eixo para a roda da vida. Você pode não estar consciente disso, mas ele está ali. Sem ele, você não pode existir. Assim, a primeira coisa fundamental é: vir a ser não é o problema. Você já é. Você só tem de entrar e ver. Trata-se de uma descoberta, não de uma realização. Você sempre a esteve carregando em si mesmo, mas você ficou muito preso à periferia, com as costas voltadas para fora. Você também ficou demasiado interessado no que acontece fora. Assim você não consegue olhar para dentro. Crie um pouco de introvisão. A palavra introvisão é bela. Ela significa visão interior, olhar internamente, ver dentro. Os olhos se abrem para fora, as mãos se estendem para fora, as pernas se projetam além de você. Sente-se em silêncio, relaxe a periferia, feche os olhos e apenas entre. E sem nenhum esforço. Apenas relaxe, como alguém que se afoga e não pode fazer nada. Continuamos agindo mesmo quando estamos nos afogando. Se você puder deixar que isso simplesmente aconteça, você voltará à superfície. Livre das névoas, você verá o centro que vem à luz. Há 2 modos de vida. Um é o modo de ação.
Você faz algo. O outro é o modo de recepção. Você simplesmente recebe. O modo de ação é exterior. Se você quer mais dinheiro, não pode apenas ficar sentado. Ele não virá desse modo. Você terá de lutar por ele, competir, e terá de usar todos os recursos e meios, legais, ilegais, certos, errados. O dinheiro não virá se você ficar sentado. Se você quiser ficar mais poderoso, se quiser se tornar um político, terá de fazer algo quanto a isso. Essas coisas não virão por si mesmas. Há um modo de ação. Este é o modo exterior. E há um modo de inação também. Você não faz nada, simplesmente deixa acontecer. Nós esquecemos essa linguagem. Essa linguagem esquecida tem de ser aprendida novamente. A integração não tem de ser criada, ela já está ali. Não sabemos mais como olhar para ela, como entendê-la. Passe cada vez mais do modo de ação para o modo receptivo, passivo. Não estou dizendo para deixar o mundo da ação, porque isso o deixará desequilibrado novamente. Nesse momento você está desequilibrado. Você só tem um modo para a sua vida e esse é a ação, fazer algo. Há pessoas que não podem pensar em se sentar em silêncio. Isso é impossível. Elas não podem proporcionar a si mesmas um momento de relaxamento. Só estão interessadas na ação. Se algo estiver sendo feito, elas estão interessadas. Se se trata de apenas um pôr do sol, qual é a importância de se olhar para ele? Você só está interessado na ação se algo está acontecendo. Isso se tornou demasiado rígido. Isso deve passar por um ligeiro relaxamento. Você precisa entregar-se totalmente por alguns momentos, por algumas horas, às vezes durante alguns dias, para o outro modo de vida, apenas sentado e deixando que as coisas aconteçam. Quando você olha para o pôr do sol, não se espera que você faça algo. Você simplesmente olha. Quando você olha para uma flor, o que se espera que você faça? Você simplesmente olha. Na realidade, não há nenhum esforço, nem o de olhar para a flor. Isso não requer esforço. Seus olhos estão abertos, a flor está ali. Cria-se um momento de profunda comunhão quando o que é olhado e quem olha desaparecem. Então há beleza, há bênção. De repente você não é o observador e a flor não é o observado, porque para observar ainda deve haver alguma ação. Agora você está ali e a flor está ali e de alguma maneira você sobrepõe os limites um do outro. A flor entra em você, você entra na flor e há uma revelação súbita, independentemente de chamar-se beleza, verdade, Deus. Esses momentos raros têm de ser criados cada vez mais. Eu não posso dizer que eles têm de ser cultivados. Não posso dizer que você deve treinar para esses momentos. Não posso dizer que você tem de fazer algo, porque outra vez isso será usar a linguagem do modo de ação e será algo muito mal interpretado. Não, eu só posso dizer que você aceite esses momentos cada vez mais. Às vezes, simplesmente não faça nada. Relaxe, deitado sobre a grama e olhe para o céu. Às vezes, feche os olhos e apenas olhe para o seu mundo interior. Pensamentos movendo-se, flutuando, desejos surgindo, passando. Olhe para o mundo de sonhos coloridos que transcorrem dentro de você. Basta olhar. Não diga, eu quero deter esses pensamentos. Outra vez você passou ao modo de ação. Não diga, estou meditando, vão embora. Afastem-se de mim, pensamentos. Porque se começar a dizer isso, terá começado a fazer algo. Como se você não... Há ainda uma das meditações mais antigas usadas em alguns mosteiros do Tibete. A meditação está baseada na verdade que eu estou dizendo a você. Eles ensinam que, às vezes, você simplesmente pode desaparecer. Sentado no jardim, você só começa a sentir que está desaparecendo. Apenas veja como se parece o mundo quando você se afastou dele, quando você não está mais aqui, quando você ficou absolutamente transparente. Por um único segundo, tente apenas não existir.
na sua própria casa, seja como se você não existisse. É só pensar. Um dia você não existirá mais. Um dia você terá ido, estará morto. O rádio ainda continuará. A esposa ainda preparará o café da manhã. Os filhos ainda estarão se preparando para a escola. Pense, hoje você se foi. Simplesmente não existe mais. Torne-se um fantasma. Sentado em sua cadeira, você simplesmente desaparece. Simplesmente pensa: não tenho mais realidade. Eu não existo. E veja apenas como a casa continua. Haverá grande paz e silêncio. Tudo continuará como está. Sem você, tudo continuará como está. Nada se perderá. Então, de que vale ficar sempre ocupado, fazendo algo obcecado pela ação? De que vale? Você terá ido embora e tudo o que tiver feito desaparecerá, como se você tivesse assinado seu nome na areia e o vento viesse e a assinatura desaparecesse. E tudo está acabado. Exista como se nunca tivesse existido. Realmente, esta é uma bela meditação. Você pode repeti-la muitas vezes em 24 horas. Só meio segundo será suficiente. Por meio segundo, simplesmente pare. Você não existe e o mundo continua. Quando você se torna cada vez mais consciente para o fato de que sem você o mundo continua perfeitamente bem, então você pode conhecer outra parte do seu ser que fora negligenciada por muitas vidas, e essa é o modo receptivo. Você simplesmente permite, você se torna uma porta. As coisas prosseguem acontecendo sem você. Isso é o que Buda quer dizer quando afirma: torne-se uma madeira a flutuar. Flutue no rio como madeira e para onde quer que ele corra, deixe que ele leve você. Você não faz nenhum esforço. Toda a abordagem budista pertence ao modo receptivo. Eis porque você vê Buda sentado debaixo de uma árvore. Todas as imagens dele são de alguém sentado sem fazer nada. Ele simplesmente está sentado ali, sem fazer nada. Você não tem esse tipo de imagem de Jesus. Ele ainda continua seguindo o modo de ação. Eis o ponto em que a cristandade deixou escapar a possibilidade mais profunda. A cristandade tornou-se ativa. O missionário cristão continua a servir os pobres, vai ao hospital, faz isto e aquilo, e todo o seu esforço é fazer algo bom. Sim, muito bom, mas ele permanece no modo de ação, e Deus só pode ser conhecido no modo receptivo. Por isso, um missionário cristão é um homem bom, um homem muito bom, mas não, no sentido oriental, um santo. Agora, até mesmo no Oriente, quando uma pessoa continua fazendo coisas, é venerada como um Mahatma, porque o Oriente é pobre, doente. Há milhares de leprosos, pessoas cegas, sem educação. Elas precisam de educação, precisam de medicamentos, de serviço, de 1001 coisas. De repente, a pessoa ativa se tornou importante. Assim, Gandhi é um Mahatma e Madre Teresa de Calcutá tornou-se muito importante. Mas ninguém se preocupa em saber se eles chegaram ou não a esse modo receptivo. Agora, se o Buda chega, ninguém vai respeitá-lo, porque ele não estará dirigindo uma escola nem um hospital. Ele estará sentado novamente debaixo de uma árvore Bodhi, apenas sentado em silêncio. Não que nada seja feito por ele. Grandes vibrações são criadas pelo seu ser, mas elas são muito sutis. Ele transforma todo o mundo sentando-se sob sua árvore Bodhi, mas para perceber essas vibrações, você terá de estar sintonizado, terá de crescer. Reconhecer um Buda é já estar no caminho. Reconhecer uma Madre Teresa é muito fácil, não há nada de mais nisso. Qualquer pessoa pode ver que ela está fazendo um bom trabalho. Fazer um bom trabalho é uma coisa, ser bom é totalmente diferente. Não estou dizendo que você não faça bons trabalhos. Estou dizendo, deixe que os bons trabalhos nasçam do fato de você ser bom. Primeiro, chegue ao modo receptivo.
Primeiro chegue ao passivo. Primeiro chegue ao não ativo. E quando o seu ser interior floresce e você é obrigado a conhecer a integração por dentro, que sempre está lá, o centro sempre está lá, quando você tiver reconhecido esse centro, de repente a morte desaparecerá para você. De repente, todas as preocupações desaparecem, porque agora você não é mais um corpo, não é mais uma mente. Então, a compaixão surge, o amor surge, a oração surge. Você se torna uma chuva, uma bênção para o mundo. Agora ninguém pode dizer o que acontecerá a esse homem, se ele irá e se tornará um revolucionário como Jesus, se perseguirá os prestamistas do templo, ou se irá e servirá os pobres, ou se continuará apenas sentado sob a árvore Bodhi, espalhando seu perfume, ou se tornará uma meera e dançará e cantará a glória de Deus. Ninguém sabe. É imprevisível. Todo o meu esforço aqui é deixá-lo consciente de que nada é necessário, nada mais é necessário. Você já tem isso existindo em você. Mas você tem de fazer abordagens, criar portas, meios de descobri-lo. Você tem de escavar para conseguir isso. O tesouro está ali. Eu gostaria de ensinar-lhe uma técnica. É uma técnica muito simples, mas no princípio parece muito difícil. Se você tentar, achará simples. Se não tentar e só pensar nela, parecerá muito difícil. A técnica é: só faça aquilo de que gosta. Se não gosta, não faça. Tente, porque o prazer só advém do seu centro. Se você está fazendo algo e gosta disso, você começa a se ligar de novo ao centro. Se você faz algo de que não gosta, está desligado do centro. A alegria vem do centro e de nenhum outro lugar. Assim, que ela seja um critério, e você é alguém fanático por ela. Você está caminhando pela estrada. De repente, reconhece que não está desfrutando o passeio. Pare. Terminou. Isso não deve ser feito. Eu costumava fazer isso nos meus tempos de universitário e as pessoas achavam que eu era louco. De repente eu parava e então ficava no mesmo lugar por meia hora, 1 hora, a menos que começasse a me divertir novamente com a caminhada. Meus professores tinham tanto medo que quando havia exames, eles me punham num carro e me levavam para a entrada da universidade. Eles me deixavam à porta e esperavam lá. Será que eu tinha ido para a minha carteira ou não? Se eu estivesse tomando meu banho e de repente percebesse que não estava gostando, eu parava. E daí? Se eu estivesse comendo e reconhecesse de repente que não estava gostando, eu parava. Eu fui fazer parte das aulas de matemática no colegial. No primeiro dia entrei e o professor já estava apresentando a matéria. No meio da aula eu me levantei e tentei sair. Ele disse: "Aonde você vai? Se não pedir, não vou deixar que você entre de novo." Eu disse: "Não vou voltar, não se preocupe. Eis porque não estou pedindo. Ponto final. Eu não estou gostando. Vou achar alguma outra matéria que eu possa aproveitar, porque, se não puder gostar dela, não vou fazê-la. É uma tortura, uma violência." E aos poucos, isso se tornou uma chave. De repente, compreendi que sempre que você está gostando de algo, você está concentrado. O prazer é só a impressão de estar concentrado. Sempre que você não está gostando de algo, está fora do centro. Então, não force. Não há nenhuma necessidade disso. Se as pessoas acham que você está louco, que achem. Em alguns dias, por sua própria experiência, você irá descobrir como estava se afastando de você mesmo. Você estava fazendo 1001 coisas de que jamais gostava e ainda as estava fazendo porque lhe ensinaram assim. Você só estava cumprindo o seu dever. As pessoas destruíram até mesmo essa coisa bonita que é o amor. Você volta para casa e beija sua mulher porque tem de ser assim. Isso tem de ser feito. Agora, algo tão bonito como o beijo, algo semelhante a uma flor, foi destruído. Aos poucos, sem ter prazer nisso, você continuará beijando sua mulher. Esquecerá da alegria de beijar outro ser humano.
Você dá um aperto de mão em qualquer pessoa que encontre, frio, desprovido de sentido, de mensagem, sem calor humano, apenas mãos mortas tocando-se e dizendo olá. Então você começa, aos poucos, a aprender esse gesto mortal, esse gesto frio. Você se torna gélido, um cubo de gelo. E então você diz: como atingir o centro? O centro está disponível quando você é cálido, quando está fluindo, fundindo-se, apaixonado, alegre, dançando em júbilo. Isso cabe a você. Continue fazendo apenas as coisas que você realmente gosta de fazer. Se você não gosta, pare. Ache qualquer outra coisa de que goste. Haverá algo de que você gostará. Nunca conheci uma pessoa que não gostasse de algo. Há pessoas que podem não gostar de uma coisa ou de outra, mas a vida é gigantesca. Não se comprometa. Flutue apenas. Deixe que haja mais fluxo de energia. Deixe que ela flua, que se encontre com outras energias que o cercam. Em breve, você poderá ver que o problema não era saber como se tornar integrado. O problema era que você não sabia mais como fluir. Numa energia que flui, você está sempre integrado. Às vezes, isso também acontece acidentalmente, mas o motivo é o mesmo. Às vezes você se apaixona por uma mulher ou por um homem e de repente você se sente integrado. De repente sente que você é uno pela primeira vez. Seus olhos têm um brilho, seu rosto tem um brilho, seu intelecto não está mais entorpecido. Algo começa a brilhar no seu ser, ouve-se uma canção, seu passeio é como uma dança. Você é um ser totalmente diferente. Mas esses momentos são raros, porque não aprendemos o segredo. O segredo é que deve haver algo de que você começou a gostar. Esse é todo o segredo. Um pintor pode ter fome e pintar, e ainda assim você pode ver o contentamento em seu rosto. Um poeta pode ser pobre, mas quando ele está cantando a sua canção, é o homem mais rico do mundo. Ninguém é mais rico do que ele. Qual é o segredo disso? O segredo é que ele está desfrutando esse momento. Sempre que você desfruta de algo, você está em harmonia consigo mesmo e também está em harmonia com o universo, porque o seu centro é o centro de tudo. Assim, deixe que essa pequena introvisão seja um clima para você. Só faça aquilo de que você gosta. Caso contrário, pare. Você está lendo um jornal e, no meio, de repente, reconhece que não está gostando de ler. Então não há necessidade de fazer isso. Então por que você está lendo? Pare aqui e agora. Se você está falando com alguém e no meio da conversa reconhece que não está gostando e você só disse metade de uma frase, pare nesse momento. Você não está gostando, não é obrigado a continuar. A princípio parecerá um tanto estranho, mas eu acho que não há nenhum problema. Você pode pôr isso em prática. Em alguns dias serão estabelecidos muitos contatos com o centro, e então você entenderá o que eu quero dizer quando repito que aquilo que você está buscando já está em você. Não está no futuro. Não tem nada que ver com o futuro. Já está aqui e agora. Esse é o caso. Quando nascimento e morte se tornam uma coisa só. Uma árvore antiga, bem ao lado da minha casa, tem dançado na chuva e suas folhas velhas estão caindo com muita graça e beleza. A árvore não só está dançando na chuva e ao vento, as folhas velhas caindo da árvore também estão dançando. Há uma celebração. Exceto o homem, em toda a existência ninguém sofre com a velhice. Na realidade, a existência não sabe nada sobre velhice. Ela sabe acerca de amadurecimento. Sabe que há um tempo para dançar, para viver de maneira intensa e plena tanto quanto possível, e que há um tempo para descansar. Essas folhas velhas de amendoeira ao lado da minha casa não estão agonizando. Vão simplesmente descansar, fundir-se e unir-se na mesma terra da qual surgiram. Não há nenhuma tristeza, nenhuma lamentação, mas uma imensa paz em descansar na eternidade.
Talvez num outro dia, numa outra época, elas retornem, com alguma outra forma, em outra árvore. Elas dançarão novamente, cantarão novamente, usufruirão o momento. A existência só conhece uma mudança circular do nascimento até a morte, da morte ao nascimento, e é um processo eterno. Todo nascimento implica morte, e toda morte implica nascimento. Todo nascimento é precedido por uma morte, e toda morte sucede um nascimento. Consequentemente, a existência não tem medo. Não há medo em nenhum lugar, exceto na mente do homem. O homem parece ser a única espécie doente em todo o cosmos. Onde está essa doença? Realmente deveria ter sido de outra forma. O homem deveria ter desfrutado mais, amado mais, vivido mais cada momento. Quer se trate da infância ou da juventude ou da velhice, quer se trate do nascimento ou da morte, não importa. Você transcenderá todos esses pequenos episódios. Milhares de nascimentos aconteceram a você e milhares de mortes. E os que podem ver claramente entendem isso ainda mais profundamente, como se isso acontecesse a todo momento. Algo em você morre a todo momento e algo em você nasce novamente. Vida e morte não estão separadas, não se separam por 70 anos. A vida e a morte são apenas como duas asas de um pássaro que acontecem simultaneamente. Nem a vida pode existir sem a morte, nem a morte sem a vida. Obviamente, elas não são opostos. Obviamente, são complementares. Precisam uma da outra para existir. São interdependentes. Elas são parte de um todo cósmico. Mas, por ser o homem tão inconsciente, tão entorpecido, ele é incapaz de ver um fato simples e óbvio. Basta um pouco de consciência, não muito, para você poder ver que está mudando a todo momento. E mudança significa algo que está morrendo, algo que está renascendo. Então, nascimento e morte se tornam uma coisa só. A infância e sua inocência se tornam uma coisa só com a velhice e sua inocência. Há uma diferença, contudo, não há nenhuma oposição. A inocência da criança é realmente pobre, porque é quase sinônimo de ignorância. O velho, maduro em idade, que passou por todas as experiências de escuridão e luz, de amor e ódio, de alegria e infelicidade, que amadureceu durante a vida em várias situações, chegou a um ponto em que não participa mais de nenhuma experiência. A infelicidade chega, ele observa. A felicidade chega e ele observa. Ele se tornou um guarda na colina. Tudo se passa nos vales sombrios, mas ele permanece no cume iluminado da montanha, simplesmente observando em silêncio absoluto. A inocência da velhice é rica. É rica em experiência, é rica em fracassos, em sucessos, é rica em ações certas, em ações erradas, é rica em todos os fracassos, em todos os sucessos. É rica multidimensionalmente. Sua inocência não pode ser sinônimo de ignorância. Sua inocência só pode ser sinônimo de sabedoria. Ambos são inocentes, a criança e o velho, mas sua inocência tem uma diferença qualitativa. A criança é inocente porque ainda não entrou na noite escura da alma. O velho é inocente. Ele saiu do túnel. Uma está entrando no túnel, o outro saindo. Uma vai sofrer muito. Um já sofreu bastante. Uma não pode evitar o inferno que está à sua frente, o outro deixou o inferno para trás. Consciente ou não, há uma vacilação no coração de todo ser humano. Você está ficando velho, e depois da velhice vem o dilúvio. Depois da velhice, a morte. E durante séculos o deixaram com tanto medo da morte que a própria ideia ficou enraizada no seu inconsciente, penetrou em seu sangue, em seus ossos, em sua medula. Só a palavra o assusta. Não que você saiba o que é a morte, mas, pelos milhares de anos de condicionamento quanto à morte ser o fim da sua vida, você tem medo. Quero que você esteja absolutamente consciente de que a morte não é o fim. Na existência, nada começa e nada acaba.
Basta olhar ao redor. A noite não é o fim, nem é amanhã o começo. Amanhã está se movendo para a noite e a noite para amanhã. Tudo simplesmente está se movendo em formas diferentes. Não há nenhum começo e nem há um fim. Por que deveria ser de outra forma com o homem? Ele não é uma exceção. Com essa ideia de ser excepcional, de ser mais especial do que os outros animais, árvores e pássaros, o homem criou o seu próprio inferno, sua paranoia. A ideia de que somos seres excepcionais gerou uma cisão entre você e a existência. Essa cisão causa todos os seus medos e a sua infelicidade, causa a angústia desnecessária e a ânsia em você. E todos os seus assim chamados líderes, quer religiosos, políticos ou sociais, enfatizaram a cisão. Eles a aumentaram. Não houve um único esforço para superar a cisão, para levar o homem de volta à terra, para levá-lo de volta aos animais, pássaros e árvores e para declarar uma unidade absoluta com a existência. Essa é a verdade de nosso ser. Uma vez que ela é compreendida, você nem se aborrece com a velhice, nem com a morte, porque olhando ao redor, você pode estar absolutamente convencido de que nada começa algum dia, mas sempre esteve lá. Nada termina, sempre permanecerá lá. Mas a ideia de ser velho o enche de muita angústia. Ela significa agora que os dias de sua vida, o amor e as alegrias terminaram, que agora você só existirá no nome. Não será uma alegria, mas apenas um arrastar-se para a sepultura. Obviamente, você não pode desfrutar a ideia de que você já é um fardo na existência, de que só está numa fila que se move a todo momento para o cemitério. Trata-se de um dos maiores fracassos de todas as culturas e de todas as civilizações no mundo, o fato de elas não terem podido dar uma vida significativa, uma existência criativa para os seus velhos, de que elas não foram capazes de transmitir uma beleza sutil e graça, não apenas aos velhos, mas à própria morte. E o problema se torna mais complicado porque quanto mais você tem medo da morte, mais você tem medo da vida. A cada momento vivido, a morte se aproxima. Um homem que tem medo da morte não pode estar apaixonado pela vida, porque é a vida que finalmente o leva às portas da morte. Como você pode amar a vida? Foi por essa razão que todas as religiões começaram renunciando à vida. Renuncie à vida, porque esse é o único modo de renunciar à morte. Se você não viver a vida, se você já não exerce mais o ofício de viver, amar, dançar, cantar, então naturalmente você não precisa ter medo da morte. Você já morreu. Chamamos essas pessoas mortas de santos. Prestamos culto a elas. Fizemos isso porque sabíamos que nós também gostaríamos de ser como eles, embora não tenhamos tanta coragem. Pelo menos podemos venerá-los e mostrar nossas intenções. Se tivéssemos coragem, se um dia tomarmos coragem, também nós gostaríamos de viver como vocês, totalmente mortos. O santo não pode morrer porque ele já morreu. Ele renunciou a todos os prazeres, a todas as alegrias. Tudo o que a vida oferece ele rejeitou. Ele devolveu o ingresso à existência dizendo: "Não faço mais parte do espetáculo", e fechou os olhos. Aconteceu certa vez que um assim chamado santo estava me visitando. Eu o levei para o jardim. Havia tantas dálias bonitas e eu lhe mostrei essas flores belas ao sol da manhã. Ele olhou muito estranhamente para mim, um pouco aborrecido, irritado, e não pôde resistir à tentação de me condenar, dizendo: "Pensei que você fosse uma pessoa religiosa, e você ainda está apreciando a beleza das flores?" Em um ponto ele tem razão. Se você está apreciando a beleza das flores, você não pode deixar de apreciar a beleza dos seres humanos. Não pode deixar de apreciar a beleza das mulheres, da música e da dança. Se você estiver interessado na beleza das flores, você demonstra que ainda está interessado na vida, que ainda não pode renunciar ao amor. Se você está atento à beleza, como pode deixar de amar? A beleza provoca o amor partilha a beleza. Eu disse:
Nesse ponto você tem razão, mas no segundo você está errado. Quem lhe falou que eu sou uma pessoa religiosa? Ainda não estou morto. Para ser religioso, a exigência básica é estar morto. Se você está vivo, não pode ser um hipócrita, não pode ser realmente religioso. Quando você vê um pássaro voando, é impossível não se alegrar com sua liberdade. E quando você vê o pôr do sol com todas as cores dispersas no horizonte, mesmo que você feche os olhos, esse mesmo ato de os fechar mostra seu interesse. Você foi subjugado pela beleza disso. Vida é outro nome para o amor, e o amor não é nada senão ser sensível à beleza. Eu disse a esse assim chamado santo: posso renunciar à religião, mas não posso renunciar à vida, porque ela foi dada a mim pela própria existência. E a religião é só algo artificial, fabricado pelos padres e pelos políticos, fabricado para privar o homem da alegria dele, privar o homem da sua dignidade, da sua própria humanidade. Não sou uma pessoa religiosa nesse sentido. Tenho uma definição totalmente diferente de ser religioso. Para mim, a pessoa religiosa é a que está totalmente viva, intensamente viva, animada pelo amor, atenta à vasta beleza ao seu redor e que tem a coragem de se alegrar a cada momento da vida e também da morte. Só um homem capaz de alegria na vida e na morte, só um homem assim cria um canto que continua. Não importa se a vida está acontecendo, nem se a morte está acontecendo. Sua canção não é perturbada, sua dança não vacila. Só uma alma tão aventurosa, só um peregrino da existência como esse é religioso. Mas, em nome da religião, o homem recebeu pobres substitutos, falsos, forjados, sem sentido, só brinquedos com que se divertir. Venerar estátuas, entoar mantras artificiais, pagar tributos aos que foram covardes e escapistas e não foram capazes de viver a vida porque tinham muito medo da morte e ainda chamá-los de santos. A religião distraiu o homem da religiosidade verdadeira e autêntica. Você não precisa se preocupar com a velhice. E ainda é mais belo quando as pessoas começam a pensar em você como idoso. Isso significa que você atingiu a real transcendência, viveu tudo e agora está na maturidade. Você não renunciou a nada, mas simplesmente passou por toda a experiência. Você se tornou tão experiente que agora não precisa repetir essas experiências novamente. Isso é transcendência. Você deveria se alegrar, e eu gostaria que todo mundo entendesse a alegria, que é nosso direito inato de aceitar com profunda gratidão a velhice e a sua consumação final na morte. Se você não é grato quanto a isso, não pode rir disso. Se não pode desaparecer no eterno, deixando para trás uma risada, você não viveu corretamente. Você foi dominado e dirigido por pessoas erradas. Talvez elas tenham sido seus profetas, seus messias, seus salvadores. Talvez tenham sido suas encarnações de deuses. Mas elas todas foram criminosas no sentido em que o privaram da vida e encheram-lhe o coração de medo. Meu esforço aqui é encher seu coração de risos. Todas as fibras do seu ser deveriam gostar de dançar em cada situação, ou de dia, ou de noite, quer você esteja triste, quer alegre. Independentemente da situação, uma subcorrente de alegria deve continuar. Essa é a autêntica religiosidade para mim. Alguns sutras para você. Um idoso é aquele que usa óculos na cama para que possa ver melhor as garotas com que sonha. Um idoso é aquele que só paquera jovens nas festas para que sua mulher o leve de volta para casa. A beleza de ser idoso é que, já que você é velho demais para dar mau exemplo, você pode começar a dar bons conselhos. As mulheres gostam das coisas simples da vida, por exemplo, dos homens velhos. Uma vez que uma mulher começa a gostar de você, isso significa que você está acabado. Elas não têm mais medo de você. Você é perfeitamente aceitável. Dentro de toda pessoa mais velha, há uma pessoa mais jovem, querendo saber o que aconteceu.
desistindo do jogo. Você só fica maduro quando a meditação começou. Caso contrário, você permanece infantil. Seus brinquedos podem continuar mudando. As criancinhas estão brincando com brinquedinhos. As crianças grandes, as crianças de certa idade e as crianças velhas estão brincando com brinquedos grandes. Mas não há nenhuma diferença qualitativa. Repare, às vezes o seu filho faz isso. Ele sobe na mesa quando você está sentado ao lado na cadeira e diz: "Veja, papai, sou maior do que você." Ele está de pé e no alto, na mesa, e diz: "Olhe, eu sou maior do que você." E você ri dele. Mas o que você está fazendo? Quando você tem mais dinheiro, repare só no que você faz. Você está dizendo a todos os vizinhos: "Olhem, sou maior do que vocês." Ou quando você se torna o presidente de um país ou o primeiro-ministro, veja como você anda, com que arrogância, com que ego. Você está contando para todo o mundo: "Derrotei todos vocês. Estou sentado na maior cadeira." Esses jogos são os mesmos. Da sua infância até a sua velhice, você continua jogando os mesmos jogos. Você pode jogar o jogo do monopólio, ou pode ir e jogar o jogo real do monopólio na bolsa de valores. Dá no mesmo. É o mesmo jogo jogado apenas em escala maior. Uma vez que você entende isso, essa é a raiz de sua infantilidade, a mente que vai além. As criancinhas começam a querer alcançar a Lua, e até mesmo os maiores cientistas estão tentando alcançá-la. Eles conseguiram. Não há muita diferença. Alcançando o mundo exterior, você pode alcançar outros astros, mas continuará infantil. Mesmo que alcance a Lua, o que vai fazer lá? Você será o mesmo. Com o mesmo lixo na sua cabeça, com todo o esterco de vaca sagrada que você continuará levando no coração, você estará de pé na Lua. Não haverá nenhuma diferença. Você pode ser um homem pobre, pode ser muito rico. Você pode ser absolutamente anônimo, pode ser mundialmente famoso. Dá no mesmo. A menos que a mente dê uma volta e comece a se mover para dentro. A menos que a mente assuma uma dimensão totalmente nova e se torne meditação. A meditação é a mente se voltando para a sua própria fonte. A meditação o faz amadurecer. A meditação realmente o torna adulto. Crescer em idade realmente não é se tornar adulto, porque vejo pessoas de 80 anos que ainda jogam jogos feios de poder político, até com 82, 83, 84. O sono parece ser tão profundo. Quando é que eles vão despertar? Quando pensarão no mundo interior? E a morte levará aquilo que você acumulou, seu poder, seu dinheiro, seu prestígio. Nada restará, nem mesmo um traço. Toda a sua vida será anulada. A morte virá e destruirá tudo aquilo que você fez. A morte virá e provará que todos os seus palácios não eram nada senão castelos de cartas. A maturidade é saber algo em você que é imortal, saber algo em você que transcenderá a morte. Isso é meditação. A mente conhece o mundo, a meditação conhece Deus. A mente é um modo de entender o objeto, a meditação é um modo de entender o sujeito. A mente é uma preocupação com os conteúdos, e a meditação é uma preocupação com o recipiente, a consciência. A mente se torna obcecada com as nuvens, e a meditação procura o céu. As nuvens vêm e vão. O céu permanece, perdura. Procure o céu interior. E se você o achar, então nunca morrerá. O corpo morrerá, a mente morrerá, mas você nunca morrerá. E conhecer isso é saber viver. O que você chama vida não é a vida real, pois irá morrer. Só alguém que medita sabe o que é a vida, porque ele alcançou a própria fonte da eternidade. Quebra-cabeças. Homicídio justificável. Tenho 50 anos, mas ainda não me sinto realmente maduro. O que se passa comigo? Talvez você ainda não tenha matado ninguém. Isso é um imperativo.
Se você quiser tornar-se maduro, terá de se tornar um assassino exímio. A menos que você mate algumas pessoas, nunca se tornará maduro. Você tem de matar seus pais, tem de matar seus mestres, tem de matar seus líderes. Eles estão todos clamando dentro de você e não lhe permitem se tornar uma pessoa adulta. Eles continuam a mantê-lo como criança. Fazem de você alguém dependente. Não lhe permitem a independência. Isso aconteceu. Um monge estava se despedindo de Buda. Ele ia difundir a mensagem de Buda. Quando lhe tocou os pés, Buda o abençoou e disse aos seus outros discípulos: "Vocês veem esse monge abençoado? Ele matou a própria mãe, matou o pai, matou os parentes, matou seu rei." As pessoas estavam muito surpresas, não podiam acreditar no que ouviam. O que Buda está dizendo? Um discípulo tomou coragem e perguntou: "Senhor, o que quer dizer? Quer dizer que um assassino tem